Aí, olha lá o micro, olha lá. Não está na mão de um político só, não está na mão de uma instituição só, não está na mão do deputado, não está na mão somente do senador, está na sua mão. Quando que foi que nós desistimos desse país? Eu confesso, eu estava desanimado, eu estava desesperançoso, achando que nunca mais a gente ia fazer uma manifestação aqui em Brasília. Eu digo para vocês, foi a maior caminhada da história deste país. Durante esse trajeto, eu fui encontrando muitas famílias, pessoas que foram despertadas. Antes mesmo de chegar aqui, nós já concluímos o nosso objetivo. O meu objetivo não era mudar o mundo com uma caminhada. O meu objetivo não era ter uma bala de prata e a partir daqui tudo ia virar uma maravilha. O meu objetivo era fazer com que as pessoas abrissem os olhos. Abrir os olhos para a corrupção, mas acima disso, abrir os olhos para você, pelo que você tem feito pela tua nação, pelo que você tem feito pela sua família, porque não adianta, vimos aqui, como nós já viemos várias vezes. Eu quero aqui mandar um recado para uma pessoa que se acha quase um Deus, e eu quero dizer para você, Lula, o Brasil não tem medo de você! Uma pessoa que tem sido omissa nesse país, que chama-se Davi Alcolumbre. Nós queremos, Davi, a instalação da CPMI do INSS e da CPMI do Banco Master. Nós estamos aqui também como um grito de quem não aguenta mais, para poder saber e punir quem teve ações criminosas ou o que aconteceu para uma esposa de um ministro do STF ter um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Sabe o que é engraçado? Que o brasileiro paga altas contas. Quem aqui paga imposto? E aí o governo Lula, juntamente com vários outros magistrados, né, utilizam do seu recurso para poder desviar da sua finalidade. Enquanto o povo sofre, você vê pessoas como o filho do Lula tendo mesadinha, enchendo dinheiro de bolso. Isso vai acabar, porque o Brasil acordou! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! E nós estamos aqui, acima de tudo, para poder despertar este país. E eu não tenho dúvidas que se você veio para cá com a intenção correta no seu coração, você já acordou. Mas nós temos muitas pessoas que ainda estão num pesadelo terrível, um pesadelo onde você não consegue viver aqui neste país. Nós não aguentamos mais estar debaixo da criminalidade. Chega, precisamos combater as organizações criminosas nesse país. Nós precisamos fazer, e aqui eu sei que chega na eleição, tem muita gente que guarda um sentimento, né, contra o Norte, contra o Nordeste, mas posso falar algo para vocês? Se o PT chegou lá e manipulou essas pessoas, é porque nós não conseguimos chegar perto delas para poder levar a verdade. O Nordeste vai ser livre e vai acordar! Porque muitos disseram, será que essa caminhada é também por saúde? É também por saúde, claro, porque os milhões que são desviados poderiam estar indo para a saúde. E aí você paga imposto, trabalha, rala
para depois não ter uma saúde digna. É por isso também que o Brasil acordou, para ter uma saúde que você não morra na fila, para que o seu filho tenha um atendimento, para que você realmente consiga ter um país mínimo para você viver. Nós estamos aqui para poder dizer que a educação desse país precisa ser transformada. Professores desse país, acordem! Acordem! Deixa eu ajoelhar. Pode repetir comigo, repete comigo. Diga: Senhor, Tu és Deus dessa nação, e nós pedimos ajuda para nosso país. Não aguentamos tanta corrupção, maldade aqui no Brasil. Por favor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e tenha misericórdia dessa nação. Perdoe os nossos inimigos, mas nos dê força para enfrentar todo aquele contra o bem. Nós te pedimos, acorde os corações que estão dormindo. Nós pedimos, não feche os olhos. Acorde esta nação para a tua glória, porque só é teu o reino, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Fala mais sobre a repercussão política desse ato. Recebo agora, ao vivo, o cientista político Cristiano Noronha, que é da Arco Advice. Obrigado, Noronha, como sempre, pela presença com a gente aqui na Band News. Bem-vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ô Noronha, qual imagina que vai ser o impacto desse ato? A marcha acabou sendo muito maior do que previsto, né? A adesão foi crescendo dia a dia. No começo, só o deputado Nicolas e alguns poucos apoiadores. Com o passar dos dias, houve uma adesão maior, até pela força digital que tem o deputado, né? Ele hoje é uma das principais lideranças nas redes sociais, tem muitos seguidores, acho que são cerca de 20 milhões no perfil mais seguido dele. É realmente muita gente e a marcha foi ganhando corpo com o passar dos dias até terminar dessa forma, infelizmente, que a gente viu hoje em Brasília, com essa casualidade, né? Com essa tragédia que foi a queda do raio. Mas politicamente, qual você imagina que vai ser o impacto dessa mobilização, Noronha? Bom, Vitor, primeiro destacar aqui que já é de conhecimento, né, do público em geral a capacidade de mobilização, do poder que o Nicolas tem utilizando as mídias sociais, né? E essa foi uma das primeiras manifestações organizadas ali por ele e que mostrou aí uma capacidade também de mobilização, vamos dizer assim, na vida real, bastante forte, né? O Nicolas, que provavelmente vai disputar um mandato a deputado federal, já na eleição passada foi um dos parlamentares, o parlamentar mais votado no país, muito provavelmente vai repetir esse feito, podendo ter até mais votos do que teve na eleição passada. E isso, sem dúvida nenhuma, projeta aí para o PL, partido ao qual ele é filiado, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, também uma bancada bastante forte também na próxima legislatura. Lembrando que já nessa atual, o PL foi o partido que mais elegeu deputados federais. Essa manifestação do Nicolas mostra que a direita consegue uma mobilização muito forte e já vai chegar nessa retomada de trabalho legislativo também, pressionando as lideranças do Congresso Nacional, pressionando o governo também, com relação à instauração de investigações envolvendo o Banco Master e centrar energia também na questão da CPI do INSS, que já está CPMI, que já está em funcionamento lá no Congresso Nacional, né? Mas que muito provavelmente pode ser prorrogada a partir dessas pressões. O Nicolas também, com essa
com essa mobilização toda, ele acaba também pressionando para que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, também marque logo uma sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos presidenciais, especificamente em relação à lei, ao projeto que o presidente Lula vetou sobre a questão da redução de penas para os condenados ali nos atos do dia 8 de janeiro. Né? Então, muito provavelmente, lembrando que o Congresso Nacional tem as lideranças do Congresso Nacional pressionando o governo também com relação à instauração de investigações envolvendo o Banco Master e centrar energia também na questão da CPI do INSS, que já está, CPMI, que já está em funcionamento lá no Congresso Nacional, né, mas que muito provavelmente pode ser prorrogada a partir dessas pressões. O Nicolas também, com essa mobilização toda, ele acaba também pressionando para que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, também marque logo uma sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos presidenciais, especificamente em relação à lei, ao projeto que o presidente Lula vetou sobre a questão da redução de penas para os condenados ali nos atos do dia 8 de janeiro. Né? Então, muito provavelmente, lembrando que o Congresso Nacional tem mais essa semana de recesso, já retorna no próximo dia 2, então sem dúvida nenhuma essa passeata do Nicolas vai continuar repercutindo nesse retorno do Congresso Nacional. Essa pressão começou agora, né, e muito provavelmente isso continua também a partir da semana que vem, dia 2 de fevereiro, com o retorno das atividades legislativas. Agora, Noronha, um dos motes, ou uma das expressões que era bastante usada pelo próprio deputado Nicolas nos vídeos de convocação e nas vezes em que ele concedeu entrevistas sobre o ato era despertar. Ele falava em acordar a militância, em mobilizar, porque a sensação que dava, e aí queria te ouvir justamente sobre isso, Noronha, é que houve uma espécie de desmobilização da direita depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes dele ser detido, os apoiadores falavam em uma reação nacional, que o Brasil pararia, que o país iria às ruas caso o Bolsonaro fosse detido, e nada disso aconteceu. O ex-presidente, que já estava em prisão domiciliar, permaneceu alguns meses dessa condição, depois levado para regime fechado, e aparentemente aquela capacidade de mobilização não se demonstrou, né? A gente não viu grandes atos de rua para protestar contra a prisão, nada disso. E o deputado Nicolas nas convocações falava justamente sobre isso, sobre um despertar da direita, sobre acordar, sobre voltar às ruas. Você imagina que essa também acaba sendo uma consequência, Noronha? Isso volta a engajar esse grupo político daqui para frente, até o período eleitoral, acaba sendo uma demonstração de força, de certa maneira? Qual a sua avaliação? Bom, Vitor, esse ano é um ano eleitoral. Naturalmente, essas duas principais forças do país, tanto apoiadores do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, acredito que vão utilizar bastante desse instrumento de mobilização para tentar engajar e, obviamente, mobilizar seus eleitores. Né? Então, a gente vai, nesse ano eleitoral, é possível que a gente veja esse tipo de manifestação, esse tipo de movimentação se intensificando, né? Considerando que como eu falei, como é ano eleitoral. Foi muito bom para a direita essa mobilização do Nicolas, como você falou, já estava há algum tempo sem organizar, e tiveram algumas que foram organizadas que foi dito ali que não tinha uma mobilização tão expressiva, né? O número de pessoas já estava bastante reduzido, e agora começa essa aí com o Nicolas. Vale ressaltar, sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ela ter sido tão expressiva, e ela ter crescido de uma forma orgânica ao longo desses últimos 6 dias, né? Então, muito provavelmente a gente vai ver esses atos se multiplicando ao longo desse ano eleitoral, tanto de um lado quanto do outro. Agora, o que é muito importante tanto para o presidente Lula quanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus militantes, você fazer esse tipo de mobilização e atrair outros grupos de eleitores, que não aquele que esteja só com você. Por isso que eu acredito até que o discurso do Nicolas, né, foi acertado, no sentido que ele fala de professores, ele fala de saúde, ele fala de educação e ele fala de violência, que, de acordo com as pesquisas de opinião, é apontado aí como
o principal problema do país, né? E então esse discurso do Nicolas também não foi um discurso ferrenho, embora tenha mobilizado muito mais a direita, mas ele não foi um discurso apenas direcionado àqueles que já apoiam a direita, que já são classificados como bolsonaristas. Ele foi também um discurso orientado para outros segmentos da população, e é isso que a direita também tem que fazer. Se quer, obviamente, criar, né, uma forma de atrair esse eleitorado mais de centro. E daí o discurso do Nicolas, na minha opinião, acertado, sob a ótica dele, de falar desses outros problemas, não apenas ficar tratando de questão de anistia ou críticas ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem, essa análise do Cristiano Noronha, que é cientista político da Arco Advice. Obrigado, como sempre, Noronha, pela presença aqui com a gente. Até uma próxima. Boa semana por aí. Igualmente, boa semana para vocês. Obrigado pelo convite. Brasil! Acordou! O Brasil! Acordou! Só quem acordou deu um grito! O que tá bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula? Está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora tá entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia? Pra poder olhar pro trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, sócios. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, diziam o Partido dos Trabalhadores mandar o trabalhador ficar em casa. Por que eu tô dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu tô defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente?